O Sultana Super Panorâmico foi o mais mítico ônibus fabricado no México, trazendo na época um marcante design de piso e teto em 2 níveis. Com exclusividade trazia o chassi de 4 eixos, dentre vários outros itens. Vejam agora um pouco da história e curiosidade dessa lenda no transporte rodoviário da América do Sul. Na década de 50 e 60, em toda a América Latina, o investimento na criação de ônibus modernos e confortáveis ainda estava no início. Neste contexto, o imponente Sultana Super Panorâmico era o mais alto nível atingido na época. 4 eixos e 12 rodas, câmbio de 10 marchas e grande motor V8 de Troy Diesel de 2 tempos e 318 cavalos, sanitário, ar-condicionado, entre outros. Porém, na América do Norte, a fabricação de ônibus com construção mais moderna estava bem mais avançada desde a década de 40. No transporte rodoviário de passageiros, estavam bem mais adiantados. A maior empresa deste ramo no mundo, a Greyhound Lines, estava nos Estados Unidos desde 1914 e já com centenas de linhas consolidadas. Com o grande crescimento e a necessidade de compra de novos ônibus melhores, uma grande parceria surgiria, mudando para sempre o rumo na fabricação de ônibus em toda a América e parte do mundo. A Greyhound contratou um famoso design industrial e a General Motors para projetar vários ônibus distintos, sendo o primeiro o Greyhound Silversides, produzido em 1940. A utilização do aço inox era grande destaque nas novas carrocerias. Os ônibus GM passariam a ter muitas variantes e também a ser exportados, o mesmo tendo design copiado por vários fabricantes americanos ou de outros países. Interessante que um desses modelos teve 30 unidades importadas para o Brasil pela Aviação Cometa em 1954, dando origem a uma grande história e vários modelos, em parceria com a Ciferal e posteriormente com a marca própria CMA. Mas foi nesse mesmo ano, 1954, que um grande ícone da Greyhound nascia nos Estados Unidos. Era o novo modelo Sand Cruiser, fabricado pela GM como PD4501. O principal diferencial, piso e teto em 2 níveis, a frente mais baixa e a traseira mais alta, vidro na parte de trás do ônibus e no degrau do teto. Tudo para permitir aos passageiros observar melhor toda a parte externa durante o trajeto. Este seria provavelmente o modelo de 2 níveis mais famoso do mundo. Porém, a ideia não era a primeira vez a ser implementada, já que este tipo de carroceria havia ocorrido primeiro na Europa Ocidental, onde ficaria conhecido posteriormente como Observation Coach, um termo que por sua vez se originava de vagões de trem que acrescentavam janelas mais altas e na parte traseira, para os passageiros observarem a parte externa. Os ônibus fabricados, na época com exclusividade para a Greyhound Lines, também eram dos primeiros veículos modernos a receber terceiro eixo. Iria inspirar vários outros projetos de outras montadoras, como por exemplo da CD Beck Company, da Westerfly Coach e da Flexible. Inclusive, o Flexible VL100 chegou a ser importado para o Brasil pela Expresso Brasileiro na década de 50 em resposta à Cometa. Este modelo viria por sua vez inspirar a criação do primeiro modelo diplomata pela brasileira Nielson. Por fim, toda essa história nos levou a como surgiu o Sultana mexicano. A Sultana originou-se do grupo industrial Ramírez, primeira empresa automotiva mexicana fundada em 46, tornando-se em pouco tempo uma empresa com completa linha de produtos automotivos. Chamava-se Trailers de Monterrey, passou a fabricar caminhões com a marca Ramírez e ônibus com a marca Sultana. O nome Sultana referia-se à cidade onde ela estava instalada, a cidade de Monterrey, em Nuevo León, no México, cidade também chamada de La Sultana del Norte. A produção dos ônibus começou na primeira metade dos anos 50. Um dos primeiros modelos, o Sultana Super Imperial TM37, design visivelmente inspirado nos clássicos GM americanos. Em 1959, teve início a produção dos primeiros ônibus do tipo panorâmico, que consistia no piso e teto em 2 níveis. Este modelo trazia o terceiro eixo de apoio traseiro,
que inicialmente ficava oculto pela lataria da carroceria, mas em seguida, no modelo TM4115, já recebia o arco de roda na carroceria e passava a ficar exposto. O ponto alto dos ônibus Sultana seria então lançado, a produção do primeiro ônibus 4 eixos, que começou em 1963. Era o modelo TM4016SP. A sigla SP era de super panorâmico e equipado com 40 poltronas luxo, e assim como o modelo americano tinha sanitário, ar-condicionado, podendo ter espaço de cozinha e sala de leitura para viagens longas. O modelo era equipado com um motor V8 da Detroit Diesel, modelo 8V71N, um motor de 9,3 litros, funcionamento 2 tempos a diesel, que gerava 318 cavalos. Potência associada ao câmbio Fuller Road Ranger RT910 de 10 marchas, muito comum em caminhões, mas bastante incomum em ônibus. Interessante que os eixos traseiros eram com rodado duplo, totalizando 12 rodas nos 4 eixos. Muitas empresas compravam o modelo panorâmico top de linha da Sultana, com grande campanha publicitária, um status oferecido para seus passageiros em viagens longas, adquirido por várias empresas mexicanas e de demais países vizinhos na América do Sul e Central, sendo seu auge durante a década de 70. O ônibus rotineiramente era usado na rota da Cidade do México para Acapulco, uma viagem de aproximadamente 10 horas. Há informações que um desses modelos, da companhia Expresso Brújula, teve uma linha internacional para a cidade de São Paulo, no Brasil. A fábrica do ônibus Sultana Super Panorâmico enfrentaria no início dos anos 80 uma situação muito desfavorável. O clássico modelo era descontinuado, em decorrência da forte crise econômica iniciada em 82. A indústria da produção de ônibus e veículos de carga era monopolizada no país, concentrando-se principalmente nas mãos de Dina e da mexicana Autobuses S.A. A utilização de práticas de concorrência desleal levaram empresas como a Sultana a suspenderem a produção e fecharem temporariamente suas fábricas naquele ano. Ao se recuperar da crise, a antiga marca continuaria a lançar alguns modelos Sultana contemporâneos, passando por várias mudanças e controle de propriedade. O super panorâmico mexicano entraria para a história por todo o seu diferencial apresentado na época. Operou em várias empresas o quanto foi possível, se tornando, 50 anos depois, um raro item de coleção que traz uma importante lembrança do que foi a indústria de ônibus em suas raízes.